Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, vamos começar mais uma semana com live de especialista, né? Fala, Vanessa, mas por que começar a semana, né? Porque aqui em São Paulo foi feriado ontem, né? Então hoje, terça-feira, né? É o começo da semana. O especialista que nós vamos ter hoje é o Dr. Rafael de Sico. O Dr. Rafael ele é médico, cirurgião cabeça e pescoço. E ele é oncologista também, né? E hoje o tema é o câncer na parótida, né? Apesar que os cânceres na parótida, se vocês bem sabem, né? Eles são a minoria, né? Os tumores malignos são a minoria, né? Os tumores benignos são a maioria. Então eu só, desde já queria agradecer o Dr. Rafael aí pela disponibilidade, por deixar um pouquinho do seu tempo aí para poder trazer informação pra gente, certo? Certo, pessoal? Vou esperar o doutor entrar aqui na live e aí a gente já começa. E aí, gente, vocês estão bem? Ah, você que está assistindo pelo Instagram, se você quiser assistir a live pela essa plataforma do Instagram, o Instagram da Parótida é @parótida_, tá? Toda semana praticamente estou tendo live, graças a Deus, né? Então, se você quiser seguir aí, pode seguir, fica à vontade. Oi, gente! Oi, Eliane, tudo bem? O doutor entrou, vou convidá-lo. Peraí. Gente, lembrando que minhas lives, vocês sabem que tem um tempo limitado, né? Então eu não consigo aí ficar fazendo um monte de perguntas, certo, gente? Oi, doutor. Tudo bem? Tudo bom, e você? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus, doutor. Obrigada, viu, doutor? Eu tô aqui falando, pessoal, as minhas bobagens que eu falo sempre, né? E eu tô falando assim, gente, deixa bastante like, comenta, que os doutores, eles disponibilizam o tempo deles para trazer um pouco de informação aqui pra gente, né? Dessa parótida que não é tão falada, enfim. Então, doutor, eu queria muito agradecer ao senhor pelo seu tempo, pela sua paciência. Eu vou aproveitar também, mais uma vez publicamente, eu vou agradecer. Parece muita bobagem assim, mas eu queria muito agradecer. Para quem não sabe, gente, meu pai está com um tumor na parótida também, e o Dr. Rafael, eu nunca Nas falei duas, nada né? nas Na duas. verdade, não são um, é dois, são dois, né? Foi premiado, coitado. Enfim, e aí ele muito gentilmente se disponibilizou a atender meu pai. Então, assim, doutor, eu só tenho que agradecer. Eu sei que parece uma coisa pequena, mas eu como filha, assim, eu me senti impotente. Então, eu queria muito, muito, muito agradecer. Você fez o meu Natal e eu estou bem feliz. Então, eu só queria deixar publicamente isso, porque, olha, para mim foi uma felicidade imensa. Muito obrigada, doutor. Imagina, que isso. Quando a gente pode, né? A gente sabe qual é a dificuldade que todo mundo tem, né? No sistema de saúde. Não, não só no privado, como no público também, né? E Tá? Falhou um pouco o áudio, doutor. voltei. Probleminha aqui. E poder ajudar é sempre bom, né? Então, uma das coisas que a gente faz, né? A gente pode ajudar as pessoas, a gente tem essa condição de poder ajudar à medida do possível, dá para fazer, com certeza. Não, eu sei porque tanto as duas vias, né, doutor? Eu acho que se tratando de parótida, as duas vias é difícil, né? Porque o pago, eu também fui pelo pago e também foi tão difícil acertar o diagnóstico, sabe? Foi tanto tempo, assim, tanto especialista, tantos exames, eu nem sabia que existia o cabeça e pescoço na época, né? Então, assim, eu acho que as duas vertentes é difícil, né? Mas a gente sabe que o SUS, assim, o SUS é maravilhoso. Eu não tenho o que falar do SUS porque os meus pais eles sempre utilizaram, né, apesar de toda, né, enfim, de algumas coisas administrativas demora, enfim. Mas assim, eu acho que o Brasil, se eu não me engano, é o único lugar que tem o SUS, assim. Eu acho, não sei. Não, tem outros países, tem outros países. A Inglaterra é público 100%, o Uhum. Canadá, a França. Só que assim, né? A França, a Inglaterra é a região sudeste de São Paulo, quem sabe, né? Portugal Uhum. é um bairro de São Paulo, né? Então o Brasil é muito grande, né? Então é muito difícil de gerir tudo isso, né?
Então, tem lugares que o SUS funciona muito bem. O grande problema é você conseguir entrar ali, né? E a partir do momento que você entrou no SUS, aí você é super bem atendido. Geralmente tem ótimos especialistas, né? Não é só coisa ruim que falam. Muitas vezes o médico que você vai passar no consultório também atende no SUS, né? Exatamente, exatamente. É o que eu falo pro pessoal, né? Gente, o médico do SUS é o médico do particular, muitas vezes, né? Sim. Enfim, bom, vamos começar. Eu já tô aqui falando ó, um monte de bobagem, nem era pra... Vamos ao que interessa. Doutora, eu fiz umas perguntinhas muito básicas, eu sempre falo para eles que é umas perguntas assim, para quem acabou de descobrir o tumor na parótida, né? Eu posso fazer umas outras perguntinhas, assim, então eu vou Fica à pedir licença. vontade. Fica à vontade. Estou aqui para esse período aí para a gente conversar mesmo. Se vocês Tá bom. precisarem de pergunta, quem quiser perguntar também, que estiver vendo, quiser conversar também, estamos à disposição. Doutor, a pessoa acabou de descobrir o tumor na parótida. Todo tumor na parótida, ele é um câncer? Não, não. Não só para parótida, como para nada, né? Então, a definição de um tumor é uma célula que cresceu um pouquinho mais e formou aquela massinha, aquele nódulo a mais, tá? Isso serve tanto para parótida como para tireoide, quanto para mama. Muitas vezes um tumor pode ser benigno, né? Então, na parótida não é diferente. Você tem um diagnóstico de um tumor, na grande maioria das vezes é benigno, né? Então a gente sabe hoje, quando você tem um tumor de parótida, 80% é benigno e 20% somente é maligno, né? Então quando você tem um diagnóstico, você percebeu um nódulo, percebeu um tumor na parótida e tá na dúvida, você já saia pensando, pô, a chance de 10 casos, 8 é de não ser câncer, né? E de 2 somente de ser câncer. Eu pergunto isso porque o pessoal sempre vem muito desesperado. Ai, mano, eu estou com câncer na parótida. Eu falei, calma, calma. Você já fez o seu diagnóstico? Não é assim, né? A maioria são benignos, enfim. Graças a Deus ele não é tão frequente assim, mesmo para Não, gente. Não é uma doença que é altamente frequente, o câncer da parótida. Tumor da parótida, sim, é muito frequente, a gente pega bastante. Mas o câncer não é. Ele é um pouquinho mais raro, né? E, doutor, qual que são os tipos mais frequentes aí de câncer que pode acometer a parótida? Tá. Tem vários, né? A parótida ela tem uma característica interessante, que pela OMS a gente tem 22 tipos de câncer de parótida, né? Então é uma doença que tem uma variedade de tipos de tumor muito grande, né? Mas a gente sempre tem que lembrar dos mais frequentes, que é o tipo o adenoide cístico, né? E o carcinoma mucoepidermoide, tá? O mucoepidermoide ele é o mais prevalente, ou seja, o que mais a gente encontra na nossa população, tá? E o segundo tipo mais frequente é o carcinoma adenoide cístico, né? O mucoepidermoide geralmente ele tem um prognóstico melhor, ele é um tumor menos agressivo, ele é um tumor que agride menos a pessoa e que tem maiores chances de cura. E o adenoide cístico, na maioria das vezes, também não ele é tão agressivo assim. Ele tem algumas particularidades, tudo, mas ele não é um dos tumores mais agressivos. Aí tem diversos outros tumores de parótida, né? Que aí já são muito menos frequentes, tá? E que são, aí já começam a ser um pouquinho mais agressivos, né? E tem os tumores que, na verdade, que aparecem na parótida e que não necessariamente são na parótida. Por exemplo, linfoma. Existe linfoma na parótida, né? Então a gente tem um tumor que é do tecido linfático, mas que ele surgiu, ele apareceu na glândula parótida também. E a gente precisa saber, quando a gente está identificando essa lesão, se de fato a gente consegue fazer esse diagnóstico, né? Porque às vezes o tratamento, por exemplo, de um linfoma não é a cirurgia, e sim radioquimioterapia, por exemplo. Nossa, eu não sabia. E o linfoma, doutor, ele pode ficar dentro da parótida? Pode, porque a gente tem tecido linfático dentro da parótida, a gente tem linfonodo. Então aquele linfonodinho dentro da parótida, ele pode desenvolver um linfoma. E às vezes você pode ter um linfoma na parótida que mostra que é uma tumoração dura, e aí você não consegue diferenciar. E aí você tem que tirar um pedacinho, às vezes, e aí vem que é um linfoma. Aí você não precisa fazer cirurgia, né? Você só
parou e você vai encaminhar para o oncologista e fazer o tratamento junto com o oncologista com quimioterapia ou radioterapia, ou os dois associados. E Mas existe. com o exame dá para identificar se é com um ultrassom só ou O não? ultrassom não, né? O ultrassom ele é o primeiro exame, né, que a gente faz para poder identificar Tem que se ter a é. função. E a punção. A punção também é difícil, né? Você passou com seu pai recentemente por uma situação, né, com a punção, e o que a gente tem de realidade no nosso país, infelizmente, é que a gente não consegue dar muito diagnóstico com a punção. A gente tem patologistas fantásticos que fazem diagnósticos fantásticos, mas muitos, inclusive, principalmente do sistema público de saúde, eles tratam com muito volume, né? Eles têm que fazer exame de muita gente. Então cai a qualidade naturalmente, né? E muitas vezes a punção ela não vai te dar um diagnóstico preciso. Ó, isso é um adenoide cístico, isso é um núcleo epidermoide, isso daí é um linfoma, né? Ele pode te dar indícios, que às vezes só na hora da cirurgia que você vai ter vai identificar melhor, mais claro o que se trata. Uhum. Se faz aquele exame core biópsia Pode ser feito. Se você suspeita, por exemplo, de um linfoma, uma das possibilidades é você fazer um core, que é a biópsia por agulha grossa. Se você está pensando no núcleo epidermoide, no adenoide cístico, dificilmente você vai fazer isso, né? Mas até por questão de você disseminar a célula tumoral no trajeto da biópsia, né? Mas você está suspeitando de um tumor que você não vai fazer cirurgia, às vezes a core biópsia é uma boa opção. É uma boa opção. Que é menos invasivo, né? Do que você abrir e tirar um pedacinho para fazer a biópsia. Depois eu explico, gente, o que é core biópsia, tá? Porque eu nunca falei esse exame. Todo mundo está acostumado com punção. A punção ela é a biópsia por agulha fina. A biópsia por agulha fina, você tira só célula. Então, ele faz um método que ele só avalia a célula, que nem é um exame histológico, é igual um Papa Nicolau, né? Então, ele não tem uma precisão grande para a gente poder fazer um bom diagnóstico. A core biopsy, ou biópsia por agulha grossa, você com a agulha, ela entra e ela tira um pedaço, e aí você consegue fazer uma análise definitiva, né? Então, a gente chama de histológico, ele avalia todo o tecido que você tirou. Então, é igual você tirar um pedaço, é igual você fazer uma cirurgia, você avalia o tecido inteiro, né? E essa core pode ser usada em alguns casos. Ela é muito usada, por exemplo, para mama, cirurgia de mama, né? Para você analisar um nódulo. Em tireoide é usado menos, alguns tumores de partes moles do pescoço é utilizado. Na parótida pode ser utilizado também. Tem o seu papel. Entendi. E doutor, algo que o pessoal sempre fala, que fica muito na dúvida, que é a tal da margem de segurança. Né? Fala, ai, Vanessa, o que é margem de segurança? O meu médico falou que as margens ficaram livres, ou então que ia cometer um pouquinho da margem. O que é a margem de segurança? Imagina que a gente tem você tem um tumor ali, né? A margem de segurança, a gente tem que dar em volta daquele tumor, a gente tem que tirar em volta daquele tumor tecido sadio, né? Por quê? Tem alguns tumores que eles podem se propagar ao redor dele e a gente não enxerga. Então, para garantir que a gente está tirando toda a lesão, a gente tem que geralmente tirar com uma quantidade razoável de tecido em volta. E isso não é só para câncer. O adenoma pleomórfico, que é o tumor mais frequente da parótida, né, que é um benigno mais frequente, ele também tem... A gente observa que microscopicamente parece que tem uns dedinhos que saem para fora, a gente chama de vilosidade, né? Uns dedinhos que saem para fora do tumor. Então, se você cortar rente ao tumor, você vai deixar um pedaço do dedinho e ele pode voltar, né? Então, você consegue tirar com margem de segurança, que é tirar um pouco de tecido sadio em volta daquele tumor, a gente consegue garantir mais a cura.
Isso a gente faz através de estudo. Então, quando a gente faz um estudo e comprova quem tirou mais tecido, quem tirou menos tecido, a gente observa que aquele paciente que tirou mais tecido, o tumor volta menos do que aquele que a gente tirou mais rente. Né? Então, é por aí. Aí a gente descobre que a gente precisa dar uma margem de segurança. Sempre o objetivo é sempre sair com margens livres. E não significa também, é só um adendo, desculpa te interromper, mas quem não conseguiu tirar margens livres não significa que o cara não sabe o que ele está fazendo. Às vezes ele não conseguiu identificar isso dentro da cirurgia, né? É por isso que a maioria dos médicos optam por retirar a parótida inteira, doutor? Depende, é difícil, essa é uma pergunta difícil que você me fez agora. Para benigno, hoje não faz sentido, né, a gente fazer esse tipo de cirurgia. A gente sabe que hoje não precisa, né? Você traz muito mais problema, muito mais chance de complicação do que benefício, né? Num tumor maligno, sabe qual é o grande problema, Vanessa? É que quando a gente entra num tumor maligno, a gente não sabe exatamente qual é o grau desse tumor. Então, para câncer, e principalmente da parótida, tem um negócio que, por exemplo, a gente tem um tumor que é um mucoepidermoide, que é o mais frequente. Dentro do mucoepidermoide, tem o grau 1, grau 2, grau 3, que é o grau de diferenciação do tumor. Então, quando você tem um tumor bem diferenciado, é um tumor menos agressivo. Você não precisa ser tão agressivo. Geralmente, cirurgia resolve o problema. Tumor moderadamente diferenciado, às vezes a cirurgia complementar com um esvaziamento cervical, às vezes radioterapia. Um tumor pouco diferenciado, que é um tumor já bem agressivo, você tem que fazer radioterapia e tem que tirar a parótida toda. Só que essa resposta a gente não tem no intraoperatório. A gente não tem no pré-operatório. Normalmente a gente só vai ter isso no pós-operatório. Então, se a gente está diante de um tumor maligno, e dependendo do que você enxerga lá no intraoperatório, você olha, você tem uma experiência, você tem um feeling ali. Esse tumor está feio, está com uma cara que não é muito boa. Tira tudo. Para você não ter que voltar e ter que operar de novo, entendeu? Provavelmente essa é a resposta. No benigno não faz sentido. Hoje em dia a maioria não faz isso mais. Não tira a glândula no benigno? Inteira? Não. A glândula inteira não. Porque para você tirar a glândula inteira, Vanessa, você tem que tirar 80% do tecido da glândula está aqui. O nervo facial está aqui, mas tem tecido embaixo. Então você tem que soltar o nervo, tirar o nervo inteiro, manipular demais o nervo e tirar um restinho de tecido. Essa é a parotidectomia total, né? Então, para você fazer isso para tumor benigno, não faz sentido. Só se você estiver suspeitando muito de um tumor maligno ou um tumor mais agressivo, né? Mas hoje em dia, a maioria dos cirurgiões não faz isso para benigno. Para maligno pode até fazer por causa disso. Você não sabe exatamente qual é o grau de diferenciação e de acordo com o que você enxerga ali no intraoperatório, do que você sente, se está pegando nervo, se não está, aí às vezes você tem que tirar tudo mesmo. E deixa eu fazer uma pergunta fora ali que me falaram esses dias, uma pessoa que teve adenoma pleomórfico, né? E ficou, acho que uma ramificação, enfim. E o médico, ele queria fazer uma radioterapia para isso. Isso é viável, doutor? Isso é viável, tem estudos que mostram para radioterapia, né? Às vezes está numa posição muito ruim, ele acha que vai dar mais chance dele lesar nervo, ele pode utilizar a radioterapia para tentar conter a volta e o crescimento de novo do adenoma pleomórfico, mesmo sendo benigno, né? Aí temos um problema de liberação, né? Muitas vezes do SUS, como no convênio, você não vai ter liberação da radioterapia, porque ele vai falar que não é câncer e não vai liberar, né? E assim, né, a gente tem que pesar muito, não sei o caso, né, tem indicação de fato, mas assim, às vezes se você tem uma volta do adenoma pleomórfico, é muito melhor você, para o paciente, né, você voltar lá e operar de novo e tirar de novo aquele pedacinho,
Porque a radioterapia, ao contrário do que muita gente pensa, é muito danosa ao paciente. Queima toda a região, perde saliva, fica com a boca seca para o resto da vida. Tem paciente que tem dificuldade de engolir, altera a audição às vezes por causa da radioterapia, né? Então, assim, a radioterapia não é só tomar raio-x aqui no pescoço, né? A radioterapia ela é bem pesada, então isso deve ser muito conversado com o médico que está vendo o paciente, e a maioria dos médicos sempre prioriza a cirurgia para mexer de novo. Uma cirurgia muito chata, muito difícil, tá tudo duro lá, você tem que achar o nervinho facial com muito cuidado para você não ter algum tipo de lesão, né? Mas assim, mesmo assim, ainda na maioria das vezes vale a pena a gente tentar investir na cirurgia e não partir para a radioterapia. Mas é uma opção viável. Às vezes, Vanessa, o que acontece muito em adenoma pleomórfico, parece que quando volta em alguns casos, parece que você pegou um punhado de semente e jogou assim na terra. Semeia tumorzinho. Aí é muito difícil, né? Então aí a chance de você não conseguir tirar tudo é muito grande. Aí a radioterapia é uma boa. É que eu já ouvi isso algumas vezes, né? Ah, meu doutor optou por fazer. Várias pessoas falaram isso. Ah, meu foi adenomorfo, mas ficou uma ramificação lá. O doutor cogitou a possibilidade de fazer radioterapia. Eu falei, radioterapia para adenoma pleomórfico? É Então, possível. aí é possível. É Nossa, mas possível. Eu, é eu, Rafael, não gosto. Por quê? Porque se você tiver que operar de novo aquele paciente na parótida, você vai ter um problema muito sério. Porque é muito difícil operar paciente irradiado, pós-radioterapia, além da sequela que dá para o paciente. Eu penso assim, pode ser ruim para mim, mas se é melhor para o paciente, eu tenho que ir porque é melhor para o paciente, né? Então, a cirurgia é mais chata para a gente, mas é melhor para o paciente. Eu acho a radioterapia pior para o paciente, né? Mas isso tem que ser visto caso a caso, para poder ver bem mesmo qual a indicação. Mas pode ser usado. tá, tá. É assim, doutor, a pessoa diagnosticou o câncer na parótida. Só a cirurgia trata ou pode ter a pessoa faz radioterapia ou quimioterapia após, enfim, qual que é o tratamento do câncer na parótida? O primeiro tratamento para o câncer da parótide, o tratamento inicial, é sempre a cirurgia. Tá? Então, tem que fazer a cirurgia, né? A radioterapia, quimioterapia é muito difícil, tá? Para complementação do tratamento é muito difícil. A radioterapia, ela pode ser utilizada. Então, a gente faz a cirurgia primeiro, aí a gente vai ver o resultado da biópsia, da cirurgia que a gente fez, né? Às vezes a cirurgia não só compreende a parótida, mas a gente tem que fazer a limpeza, né, dos linfonodos, que é o tal do esvaziamento cervical, né? Porque tem alguns tumores que estão naquela região e que podem disseminar para os gânglios do pescoço, né? E dependendo do resultado da nossa biópsia, do tipo do tumor, do grau do tumor dentro daquele tipo, se ele é um tumor mais agressivo, se ele é um tumor menos agressivo, aí a gente, para cada paciente, vai indicar um tratamento apropriado. Então, por exemplo, você tem um paciente que tem um tumor mucoepidermoide, um carcinoma mucoepidermoide de baixo grau, né, de agressividade, você vai tratar ele com cirurgia pronto, né? Ou o carcinoma mucoepidermoide de alto grau de agressividade, de malignidade, esse paciente você vai ter que tratar com radioterapia, né? Cirurgia mais radioterapia. Tumor adenoide cístico varia também, você pode fazer a radioterapia também, porque é um tumor que ele tem uma característica. O adenoide cístico ele tem uma característica muito importante, que ele gosta muito de nervo. Então ele caminha às vezes pelo nervo facial, pelo trajeto do nervo facial e pode dar recidiva lá para dentro da cabeça, tem uma taxa maior de disseminação para pulmão. Então, às vezes, o controle local com a radioterapia, você fazer a dose de radioterapia, pode ajudar o paciente a se curar da doença, né? Mas caso a caso a gente vai vendo, né? A quimioterapia, ela realmente não é muito utilizada, né, doutora? É Não, a só gente não.
não tem drogas boas para câncer de parótida mesmo, né? Então, assim, você tem algumas drogas para pacientes que têm metástase à distância, que estão já num caso mais avançado, né? Mas, assim, quimioterapia de princípio para parótida, não tem. Não tem. Vou aproveitar o gancho do senhor e perguntar o que é metástase. Metástase é quando a gente tem um tumor que está no local, tá? Por exemplo, a gente está falando hoje de câncer de parótida. Então, o teu tumor primário, ele está aqui, ele está na parótida. Você pode ter uma volta da doença de 3 maneiras em oncologia, isso é em geral. Uma recidiva ou recorrência local, que é quando volta, no caso, na parótida. Uma recidiva ou recorrência regional, que é nos gânglios do pescoço, ou à distância, né? Distância em outro órgão que não está na região da cabeça do pescoço. Tá? Metástase é toda célula tiroidiana, toda célula cancerígena que a gente fala tanto de tireoide que aparece, fala, confunde. Tem bastante tireoide. Eu falei, O nosso dia a dia é metade tireoide, metade é o resto. Então, então, toda célula tumoral que saiu do órgão primário foi para outra região, é uma metástase. No pescoço, nos gânglios, é uma metástase. No pulmão, metástase também. Então, metástase é sempre quando o tumor ele sai da região da glândula, principalmente parótida, e vai para outra região do corpo. E tumores malignos? Sim, sempre maligno. O tumor benigno, ele é só na região local. Tumor maligno não tem a característica de dar metástase. Entendeu? Então ele só cresce no local. Por isso que ele é um tumor benigno. Você vai lá e tira, acabou. Né? Ele pode até voltar, que nem um adenoma pleomórfico, né? Mas você tirando com margem, tudo, você resolve geralmente o problema. Né? O tumor maligno não. O tumor maligno, mesmo você tirando adequadamente, com margem, fazendo tratamento, ele pode eventualmente voltar em forma, ou voltando no local, ou em forma de metástase, tanto para o pescoço quanto para outros órgãos. Doutor, assim, por exemplo, a pessoa que operou um tumor benigno, ela tem chance de ter uma recidiva com tumor maligno ou isso depende? Isso não tem. Na parótida, a gente tem um tipo de tumor que é uma progressão do benigno para o maligno, né? O adenoma pleomórfico mesmo. Então, o adenoma pleomórfico, a gente indica cirurgia de cara para todo mundo que a gente diagnostica, porque a gente sabe que tem um potencial de malignização. É mais a longo prazo, às vezes demora 20 anos para o tumor benigno virar maligno, né? Então, às vezes, você operou de um tumor benigno no adenoma pleomórfico, você teve uma pequena recidiva e não viu, não se deu conta, deixou para lá. Você pode sim ter um tumorzinho benigno que pode virar um câncer. E o carcinoma espleomórfico, que a gente chama, né? Que é um subtipo também, que é a malignização do carcinoma de parótida, o adenoma pleomórfico, ele é um tumor bastante agressivo. Nossa. Então, você pode tirar um adenoma, por exemplo, você fez a cirurgia de um adenoma, aí depois, sei lá, anos depois você pode desenvolver Pode. um carcinoma. É raro, é bem raro. Tá? Raro, né? É possível, mas assim, se Raro, você gente, fizer gente, é raro. É raro, é muito raro. É muito raro. É muito Tá. raro. Mas assim, você tem que ficar de olho. Sempre que operou da parótida, sempre que você tirou um adenoma pleomórfico, vai fazer um ultrassom manual, que seja, para cada 2 anos, se faz muito tempo que você fez, não custa nada. Porque, primeiro, as recidivas de um adenoma pleomórfico, ou seja, quando volta, demora muito tempo. Geralmente demora até 20 anos para voltar. Né? Então, assim, a recidiva do adenoma pleomórfico tem alguns que são precoces, operei 1 ano, depois no outro ano voltou. É a minoria, a maioria que volta depois de bastante tempo. Né? E tem gente que não fica mais? E nunca mais procura o médico e deixa por isso mesmo. Né? E isso pode se tornar um problema para frente. Né? Tem adenoma que pode tirar e nunca mais voltar? Tem. É a maioria. É a maioria. Eu espero. Eu espero, gente. É a maioria. A gente sabe tudo, principalmente hoje com rede social, né?
quem verbaliza muito mais são aqueles que tiveram a recorrência, são aqueles que evoluíram mal, né? A maioria das pessoas que vão bem e não tem nenhum problema, elas não falam nada, né? Então, a gente ouve, você vai ouvir muito mais gente falando que teve recidiva, que operou e que voltou, mas muita gente operou e nunca mais teve problema. A grande maioria não volta. Nos casos que voltam, a maioria é tardio e a minoria é recente. Entendi. E assim, doutor, por exemplo, beleza, já operou o câncer da parótida. Quanto tempo assim que a gente pode fazer o tratamento do pós? Porque tem gente que fica 5 anos, tem gente que fica 6 anos, assim, fazendo aquele tratamento rigoroso. Como é que é o tratamento, assim, do Olha, pós-cirúrgico? terminou o tratamento, terminou o acompanhamento a cirurgia, a radioterapia, fez tudo o que tinha que fazer. Aí a gente vai fazer o acompanhamento desse paciente, né? Então, normalmente, para câncer de parótida, assim como outros cânceres de cabeça e pescoço, no primeiro ano a gente vê o paciente de 3 em 3 meses, examina, ultrassom, exames. No segundo ano, já de 4 em 4 meses. Porque cada vez que a gente vai passando os anos, a chance do tumor voltar é menor, né? Principalmente para maligno, né? E do terceiro ano para frente, para o quinto ano, normalmente a chance cai muito, né? Depois de 2 anos que você operou um câncer, na grande maioria dos tumores, né, malignos, depois de 2 anos que o tumor não volta, a chance dele voltar é muito menor. Então você pode fazer um acompanhamento a cada 6 meses, 2 vezes por ano, você volta no médico, ele te examina, faz um ultrassom, faz uma tomografia ou ressonância, ele vai avaliar qual é o melhor exame para você. E aí, depois de 5 anos, já cai demais. Então é a minoria, né? Dos tumores vai voltar após 5 anos, né? Então aí é legal você fazer um acompanhamento anual, né? Tem médicos que dão alta, tá? Tem serviços que dão alta. Aí varia, porque vou dar um exemplo. Eu trabalho no Instituto de Câncer, que a gente atende a Prefeitura de São Paulo inteira, né? Se eu não der alta para os pacientes que estão curados, eu não consigo ter espaço para atender novos pacientes. Então, lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, ICESP, Nossa Camargo, em serviços muito grandes, que demandam uma quantidade grande de pacientes, Barretos, a gente tem que dar alta. E a gente dá uma orientação. Olha, acompanha no posto de saúde, acompanha perto da sua casa. Se você tiver algum problema, pode voltar aqui que a gente vê, né? Paciente normalmente de consultório, dificilmente a gente dá alta, porque a gente tem a condição de acompanhar esses pacientes. Então aí a gente faz o acompanhamento anual. A grosso modo é isso. Entendi. Doutor, só vou finalizar aqui. O pessoal perguntou também do Tá. tumor de Warthin, mas o tumor de Warthin é um tumor benigno, né? Não tem, o único tratamento dele é o cirúrgico. Exatamente. O tumor de Warthin é o tumor benigno, é o segundo tumor mais frequente da glândula parótida, né? Depois do adenoma pleomórfico. O tumor de Warthin, diferente do adenoma pleomórfico, ele não volta. Ele não recidiva. Geralmente você tirou, acabou, né? Só que tem um probleminha, igual ao do seu pai, ele pode aparecer dos dois lados. Ah, Né? é Então verdade, né? ele tem uma característica de ser bilateral em até 10% dos pacientes. Né? Não é tão frequente assim, mas em 1 em cada 10 você pode ter tumor dos dois lados. Né? Está muito associado a quem fuma, né? Quem tem histórico de cigarro, né? E é um tumor diferente. Ele é benigno, totalmente benigno, né? E ele não maligniza. Então você tem gente que fica com tumor de Warthin. Quando você vê na rua, né? Você com certeza começa a reparar nas pessoas, né? Que operaram ou que tem um tumor na parótida. Ai, me repara, doutor, de verdade. Não, tem gente que repara. Eu reparo, né? Eu acabo reparando. Os maiores tumores, tem gente que tem tumor grande, é tudo tumor de Warthin. Que é aquele que vai crescendo, a pessoa não quer operar, Mas isso se prejudica, importa. não prejudica, doutor? Porque tem o nervo facial ali, A enfim. chance dele ter uma complicação é sempre maior, né? A chance dele ir bem na cirurgia é menor, né? Quanto menor o tumor, mais fácil é de operar. Quanto maior o tumor, mais difícil é, né?
É uma escolha do paciente, mas tem paciente que não quer estar lá há tanto tempo, deixa. Mal vai fazer, ele vai morrer por causa disso? Não. Mas ele vai se prejudicar porque vai crescer. Além de ser feio pra Mas caramba, né? Ele tá com um caroção enorme na cabeça. não, e pode comprimir o nervo facial, não pode, doutor? Se crescer demais assim, enfim. Então, o benigno ele não comprime, ele só encosta lá no nervo e fica lá, né? Você não vai ter Sim. paralisia facial, diferente do Ah, câncer, né? Então, essa é uma pergunta muito boa que dá o gancho para a gente falar do câncer. Um dos aham. sintomas de um câncer de parótida é que é diferente do benigno. No benigno você tem um nódulo mole, que é móvel, você sobe e desce com ele quando você palpa, não tem paralisia facial. Tem pacientes que têm tumor de parótida maligno que você já tem, né? É uma massa pétrea, parece pedra mesmo, dura, dura, dura. Muitas vezes tem paciente que já chega para a gente com paralisia facial, né? Por quê? Por infiltração do nervo. É diferente, ele não comprime. Ele comprime o nervo vai se adaptar. O problema é você ter infiltração do nervo. E aí, normalmente, você tem a paralisia facial. E aí é complicado. Que aí você tem que tentar fazer a cirurgia, tentar salvar o nervo. Às vezes você pode até tentar reconstruir o nervo, né? Com a reconstrução microcirúrgica, você pega um outro nervo de outro local e coloca lá, mas infelizmente os resultados não são muito bons. Quem pensa às vezes que, eu vou fazer a retirada do nervo, vou reconstruir, vai ficar igual, é difícil, não fica. Infelizmente. E, doutor, tem uma característica, o câncer, os tumores malignos, ele tem umas características anatômicas diferentes do benigno? Tem, quando a gente vai fazer exame, né? Principalmente exame de ultrassom, nem tanto, mas um exame que é muito bom para ver glândula salivar e vai diferenciar bem o tumor benigno do maligno é a ressonância. A ressonância magnética, para a gente diferenciar, se a gente está em dúvida se tem um tumor benigno, se tem o um tumor maligno, você faz uma ressonância que normalmente ela te dá características boas. A ressonância, por exemplo, ela consegue dizer para mim, na maioria das vezes, se um tumor tem invasão de nervo, entendeu? Se você tem infiltração ao redor do nervo, que é o caso do adenoide cístico, né? Às vezes ele corre pelo nervo, você consegue ver se o nervo está espessado por tumor, né? Então dá informações muito importantes para a gente poder indicar um tratamento mais adequado para o paciente. Né? Eu ouvi falar assim, o tumor, lá vai eu as minhas teorias, né? O tumor benigno, ele é mais compridinho, o tumor maligno é mais redondinho. Isso tem Isso coerência? daí, Vanessa, vale para linfonodo, Tá, não para parótida. Quando a tá. gente tem uma metástase de um tumor, né? Uhum. Ou você tem um gânglio no pescoço que você quer olhar, ver qual é a característica, o linfonodo que é compridinho, que é oval, geralmente ele é inflamatório, ele é reacional a alguma infecção, alguma inflamação. E aí, quando você tem um linfonodo que é uma bolinha, tem medidas iguais, né? Esse é para você se preocupar. Então é mais suspeito de ser um tumor ou uma metástase de um tumor, né? Se tratando de gânglio do pescoço. Mas para parótida nem tanto. Parótida tem características diferentes. Por exemplo, o tumor, o adenoma pleomórfico benigno, ele é lobulado, ele tem várias bolinhas, assim, ele tem várias. Parece uma pipoca. Às vezes parece uma pipoquinha. Ele tem as abinhas assim dele, né? Uhum. O Orting, ele não tem, ele é mais redondinho, mais ovalado, depende um pouquinho. Mas essa característica, o redondo e o oval, geralmente é para linfonodo. É para os gânglios do pescoço. Ah, tá. Não, eu falei, eu vou perguntar porque teve uma pessoa que falou assim, ai, mas o é redondo, então é maligno. Eu falei, mas Não não sei, necessariamente. assim, né? Não deve ter muita coerência, assim. Mas, Não, enfim, né? não necessariamente. E tem várias outras características que a gente pode ver no ultrassom. E a ressonância, por exemplo, é um exame que ajuda bastante a gente nisso. O ultrassom, doutor, eu vi uma pergunta que subiu aqui.
falando que o ultrassom não é o suficiente, mas o ultrassom é o primeiro exame, né, que a pessoa faz para ver se ela realmente está com tumor, né? Exatamente. A gente sempre tem que pensar, né, pessoal, às vezes você quer ir lá e chegar e fazer aquela uma ressonância. Né? Uhum. É o melhor. Na pré-parótida, principalmente, é o melhor. Mas, assim, a gente tem que pensar que é um exame que ele é muito mais invasivo. Você toma contraste, você fica 2 horas dentro de uma máquina fazendo barulho, né? E você pode, com o ultrassom, que você faz no consultório, por exemplo, você faz ultrassom, às vezes, na consulta, né? Então, você consegue diagnosticar, né, muito mais fácil e muito mais rápido, sem dor, sem nada, uma coisa que em 80% das vezes o ultrassom basta, entendeu? E em uma grande minoria das vezes você vai precisar da ressonância, né? É aquele negócio, a gente só ouve os casos piores, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, 80, 90% dos casos a gente consegue resolver com ultrassom, né? E uma minoria de um nódulo suspeito, aí a gente parte para exames mais invasivos. E a ressonância é um deles. Mas não Eu pedir essa ressonância de cara, não, imagina, nunca. né? Eu mesmo falo, gente, eu nunca fiz uma ressonância da parótida. Nunca, nunca, nunca na minha vida. Sempre foi só ultrassom, né? Nunca, mesmo porque tem o contraste, tem o iodo, né, doutor? E, e ele não é muito legal, né? Tem Fica gente tomando que tem uma iodo. série de problemas com iodo, né? E quem fez ressonância na vida sabe o que eu tô falando. A ressonância ela é difícil pra caramba. Ela é um exame que é super chato de fazer, você não pode se mexer, você fica um tempão no negócio fechado, quem tem claustrofobia é um problema, tem gente que só consegue fazer sedado, né? Então, assim, para que você vai fazer um exame de cara que você não precisaria? Às vezes um simples ultrassom no consultório resolve o teu problema, né? Doutor, eu vi uma pergunta aqui, ó. Se pode curar o adenopelmórfico, né, sem cirurgia. Não, infelizmente não. O único tratamento de cura de tumor de parótida é a cirurgia mesmo, né? Não tem outro tratamento. Pode ser que no futuro, né? Em tireoide já está surgindo a radioablação, né? Que você coloca uma agulhinha guiada por ultrassom e queima aquele nódulo, né? Tem a ultrassom de alta intensidade, que é o HIFU, né? Já tem para mioma, né? Pode ser que chegue, né? Para glândula salivar, pode ser que chegue. Então, assim, a gente tem tratamentos menos invasivos muito promissores, né? A radiofrequência é um deles, né? Só que vai demorar bastante ainda para chegar para a parótida e ser autorizado, né? Por exemplo, a radioablação para tireoide tem 2 anos e até agora a ANS não liberou para plano de saúde nenhum. Nossa. Essas burocracias de código, né, da ANS, os Tudo códigos do. avisa. Vocês estão sentindo na pele agora com a vacina o que a gente sente todo dia. Com drogas, com quimioterápicos. Tem quimioterápico já em geração antiga, que não foi liberado aqui, que já foi liberado na geração nova nos Estados Unidos. Né? Então, tudo que a gente está ouvindo agora nesse papo de Covid, vacina, liberação, é muito pior, muito mais lento para medicação e para novas tecnologias. E por que será tudo isso, né, doutor? Burocracia, o nosso país ele é altamente burocrático, né? Então tem que passar, aí o cara engaveta porque não é interesse dele, aí você tem que ir lá lembrar o cara, normalmente mediante uma grande dose de dinheiro, aí o cara vai lá e libera para você. É muito difícil. No Brasil, as coisas saírem é muito difícil. E tem, por exemplo, para o SUS tem a Conitec, né? Que é uma comissão de tecnologias, de inovação em tecnologia para oncologia. Por exemplo, na minha área, cirurgia de cabeça e pescoço, oncologia de cabeça e pescoço, se você, um dos tratamentos melhores que você tem de radioterapia é a tal da IMRT, radioterapia de intensidade modulada. Nos convênios, ela é obrigatória a ser fornecida aos pacientes
portadores de câncer de cabeça e pescoço. Por quê? Porque ela é uma radioterapia que ela é mais limitada ao campo da doença. Então ela dá menos efeito colateral. Na Conitec, eles falaram, fizeram um relatório e falaram que não traz benefício para a cabeça e pescoço, então não pode ser utilizado. Nem se você quiser. Não pode. Quem faz, faz por amor e não recebe. Entendeu? Então é muito difícil. A gente tem que driblar, cada dia é uma novidade para a gente te driblar para conseguir fazer o melhor tratamento dos pacientes. Né? Eu, na parte do público, eu não sei, mas assim, eu trabalhei vários anos com auditoria médica, de cirurgia, exame, e tem umas coisas que são um pouco complicadas mesmo. É uma burocracia, assim, que você... É um absurdo, assim, às vezes é só um papel, às vezes é só, sei lá, uma autorização, uma assinatura, enfim, mas que é negada. E é difícil mesmo. A dificuldade no SUS não é tanto de liberação de procedimento, como de auditoria. Uhum. A dificuldade no SUS é você ter a liberação a incorporação de novas tecnologias. Isso é muito difícil. Então, para incorporar novas tecnologias, você tem que suar muito e aí fica muito defasado, demora 20 anos para liberar alguma coisa. E vou pegar o gancho aqui de uma coisa nada a ver Claro. também. Doutora, assim, muita gente que está com um adenoma piomórfico, que é um tumor benigno, eu acho que, não sei se é por falta, eu não sei se é burocracia ou por falta de informação, não sei se é por falta de direcionamento. Tem gente que fica anos aguardando uma cirurgia, às vezes, e muitas vezes quando eles vão lá na assistência social, enfim, fala, ah, não, o seu é benigno, então não tem problema nenhum. E aí, alguns, né, o adenoma piomórfico acaba virando aí um tumor, um carcinoma. Uhum. Isso é o quê, doutor? É falta de, não sei, informação ou critério mesmo? Porque eu entendo que assim, o SUS é assim, lógico, ele vê o benigno, ele vai passar, obviamente, o caso mais grave, porque aqui em São Paulo mesmo, né, que vem gente de tudo quanto é lugar para ser atendida aqui, então fica uma monte de pessoas, aí o pessoal, nossa, eu falei, não, gente, mas é que aqui vem todo mundo vem aqui. E às vezes, lógico, infelizmente, pela limitação aí de vaga, de tudo, precisa se fazer uma triagem. E às vezes acaba aí que o pessoal vê lá câncer e um benigno, eles vão passar, obviamente, o câncer né? Enfim, mas muita gente acaba falando, não, Vanessa, mas eu tô há anos, e às vezes é porque eles não sabem que transforma em maligno, enfim. E por se tratar de parótida, que é um tumor que não é. Eu já vi alguns especialistas direcionando, o meu caso também, direcionaram para a especialidade errada, enfim. Então, eu não sei. Quando a pessoa me pergunta, eu falo, gente, eu não sei. Às vezes é vaga, enfim, não sei. Então, o senhor acha que é falta de informação ou porque o tumor é raro? Enfim, não sei. Acho que sim, acho que tem um pouco de desinformação, né? Então, Uhum. como você mesmo disse, te encaminhar para o especialista errado. Cirurgião de cabeça e pescoço, você não sabia que existia, né? Não. Então, Só que assim, o meu foi particular, viu, doutor? Foi só. então, tem muito pouco profissional de cabeça e pescoço, né? Então é pouco vinculado, né? Nós somos se eu não me engano, a sociedade brasileira esse ano são 700 e poucos profissionais no Brasil, né? A gente tem em São Paulo, que é a maior densidade, Uhum. cento e poucos, né? Muitos não estão nem trabalhando com isso, né? Então, alguns não trabalham com isso. Então, ativos mesmo, você não vai ter tanta gente, né? Uhum. Então, qual é o grande problema? É a informação, né? O acesso à informação. Por ser benigno, eles colocam numa outra fila, né? Então, esse é o grande problema. Mas, assim, você concorda comigo que mesmo o tumor benigno, ele tem que ser resolvido em um certo tempo? E a gente Sim. observa, e eu vejo
pessoas que ficam na fila de SUS esperando 3, 4, 5 anos. Não é verdade? Então, esse é um problema de saúde pública muito sério, né? Então, a gente não consegue dar conta nos serviços que a gente tem, né? De atender toda a população. E eu tenho certeza, existem serviços, eu já trabalhei em alguns, que teriam capacidade de abrigar e atender muito, acolher muito mais gente, e o sistema de saúde não quer que isso aconteça. Né? Então tem esse detalhe também. Tem muito médico que está mais ocioso e no sistema público e não consegue dar conta. Não chega para ele. Né? Então isso acontece também. E para você quebrar essas barreiras como médico é muito difícil. Né? Você tem que ter uma força política muito grande para tentar chegar na pessoa certa, para tentar fazer com que abra a porta dos atendimentos para o seu serviço. Né? Onde eu trabalho, eu trabalho em um só hospital que atende ao SUS. Ele não é um hospital público, mas ele é um hospital filantrópico que atende ao SUS, que é o Instituto do Câncer. Lá você tem um convênio com a Prefeitura de São Paulo. Então os doentes eles vêm encaminhados diretamente da Prefeitura de São Paulo. Se você consegue abrir o código de doença de tumor de parótida, por exemplo, você consegue até trazer um pouquinho mais. Mas ainda assim é difícil, porque o encaminhamento vem errado, eles mesmos encaminham para o profissional errado. Né? Então teria que ter uma organização maior e uma orientação melhor aos profissionais. Porque às vezes ele vai para o otorrino, aí do otorrino manda de volta. Né? É complicado. Eu quis perguntar isso porque às vezes eu explico, né, que depende muito de muita coisa, né? Não é assim, não, acho que, enfim, né? E às vezes eu falei, eu vou fazer essa pergunta e aproveitar o gancho do outro, porque um médico falando é obviamente mil vezes melhor do que eu para falar que isso, infelizmente, é uma série de circunstâncias, né? Não tem uma só. É uma série de circunstâncias. Eu acho que a que mais acontece, doutora, a que mais acontece é o pessoal que vem falando assim, olha, eu passei no médico e ele falou que era uma íngua. Ou então, no máximo, encaminha para um otorrino. Ou cachumba. Cachumba, Tem né? Ou muito. então, sei lá. Não, tudo. E assim, às vezes um exame tão simples de ultrassom, né, que pode aí resolver, sei lá, o problema, né, para se encaminhar para o diagnóstico, às vezes nem pedem. Eu passei em 16 otorrino. Ninguém me pediu um exame. Então, e eu descobri assim que tinha um cirurgião de cabeça e falou, vou lá tirar minha íngua. Né? E por acaso, então, assim, foi muito. Então, hoje em dia, por isso que eu sempre falo, graças a Deus eu não tive a recidiva, né? Que o senhor falou que quem mais fala é que quem tem recidiva. Graças a Deus eu não tive, mas assim, eu falo porque foi muito difícil não se ter informação, né? Foi muito difícil achar um caminho ali. E não tinha rede social na época, enfim. Então, é muito bom hoje em dia alguém tá falando, olha, precisa esse caminho aqui, olha, existe o médico cirurgião cabeça. Nossa, sério, tem isso? Existe esse cirurgião. Então, é bem difícil, doutor, é bem difícil assim, o diagnóstico às vezes. E o pessoal fica revoltado, né? Fala, poxa, Vanessa, mas olha aqui, não sei. Gente, que infelizmente é pouca informação mesmo que se tem sobre o tumor na parótida, né? É pouca informação para o paciente, ela é pouca informação para o médico, né? Então é uma coisa que a gente, como sociedade de cabeça de cirurgiões, né? A gente tem um espaço na grade curricular do médico muito pequena, né? Então a gente o médico, quando sai da faculdade, vai para o posto de saúde, que é o generalista, é o cara que não é o especialista, que é o cara que vai triar isso daí, vai encaminhar. Ele viu poucas horas de cabeça e pescoço. Né? Então ele não vai lembrar. Então por isso que é importante tanto a ação das sociedades médicas em tentar aumentar esse tipo de prevenção. Poxa, a minha especialidade, ela cuida do câncer de boca, que é o quarto câncer mais frequente no homem. Se você juntar o câncer de boca com o de garganta, de laringe, é o segundo.
só perde para o câncer de próstata. Entendeu? Então, assim, acomete muita gente. E a gente não ouve falar. Então, é muito importante essa conscientização das pessoas, que existe este profissional, que existe esse problema, que existe o tratamento. Ela mesma chegar no posto de saúde e falar, eu ouvi falar que é esse médico aqui que encaminha. Encaminha para mim, por favor. E aí, pede o encaminhamento e consegue. Né? E a nossa função aqui, né, é tentar orientar as pessoas mesmo sobre os problemas que existem e fazer, elas têm aquele problema, vai procurar na internet e descobre a gente para a gente conseguir dar alguma informação e tentar passar a melhor informação possível, que também tem muita informação porcaria por aí, né? Então esse é o nosso objetivo, essa é a função que eu vejo que eu posso fazer e que você faz muito bem. Doutor, você sabe, gente, eu vou finalizar aqui, eu não vou segurar mais o doutor não, mas assim, o senhor sabe que é tão importante vocês médicos, eu acho que uma coisa que a pandemia, assim, que pelo menos eu, na minha visão, eu percebi, tem bastante médico nessa pandemia, eles começaram a utilizar essas plataformas para dar informação. E isso é tão legal, sabe? Porque a gente acaba aprendendo sobre aquilo que a gente nem sabia que existia, né? Falando de parótida em específico, quando eu comecei a falar, eu não tinha tanta informação. Agora, graças a essas plataformas, assim, lógico, tem muita bobagem, enfim, né? Mas graças a essas plataformas que vocês médicos vêm migrando para elas e trazendo informação, sabe? Os posts informativos para avisar o pessoal, olha, vai no médico, olha, existe isso aqui, olha, enfim, isso, olha, doutor, é uma luz no fim do túnel, porque a informação, se você tiver a informação na hora exata, no momento exato, você tem a cura ali, né? Então, eu queria muito agradecer o senhor, né, por ser mais um médico que enche as plataformas aí de informação. Eu vi que o senhor tem um canal no YouTube, né? O senhor nem me falou nada, mas enfim, eu fucei lá. Fucei lá para colocar, eu comecei ele em 2015, sabia? E ele não botava nada, aí eu comecei a ver que era interessante, e agora eu reativei ele em julho, na pandemia. Eu faço eu tenho a parte informativa há uns 5 anos, vai. Mas essa parte de vídeo, que hoje em dia muita gente vê mais vídeo, quer ver o vídeo com as informações, então é muito legal isso, né? Então, é muito importante para a gente, assim, porque às vezes, tudo bem, a gente pode ler alguma coisa, mas é tão bom ver um médico ali falando com a gente, olha, é isso e aquilo, o tratamento é esse, calma, desmistificar o câncer, né? Porque a pessoa diagnosticou que eu não morri. Ai, meu Deus, o câncer vai subir não sei para onde, enfim, vou morrer. Não é assim, né? Tem muita gente que se cura com câncer, né? Que é só uma passagem na vida da pessoa. A gente precisa falar mais disso, né? Porque, infelizmente, ainda é muito pesado, é um assunto muito pesado. Hoje, quando eu vim fazer a live, o pessoal falou, nossa, vai falar de câncer, nossa. Eu falei, não, calma, gente, é só um tratamento, você tirou lá e tá tudo bem, né? Calma. Câncer eu falo para todo mundo isso, câncer é uma palavra do século XIX. Ela tem que ser mudada, são várias doenças hoje, muitas delas com cura. Há 50, 60 anos isso era uma sentença de morte, hoje não é mais. Então, assim, eu vejo pessoas que acham que vão morrer quando tem um diagnóstico de câncer e na grande maioria das vezes não vai acontecer nada com elas. Né? Então, assim, câncer é uma palavra que pegaram lá no século XIX para dar um nome a uma célula que se multiplicava mais do que as outras. Hoje a gente já está entrando dentro da célula, dentro do gene da célula. Né? Então, assim, a gente já conhece, por meio da ciência, remédios que vão agir naquele gene específico que está lá dentro da membrana da célula. Isso daí é fantástico. Né? Então a gente evoluiu muito. Nos últimos 20 anos, saiu isso há 1 ano, 2 anos atrás. Nos últimos 20 anos,
a medicina em geral, né, não só médico, como todos os outros profissionais de saúde, né? Quando a gente fala de medicina, a gente tem que falar de todos os outros profissionais de saúde em conjunto, né, que tratam o câncer, conseguiu fazer com que aumentasse a expectativa do câncer em mais de 20% de vida, né? Então isso é uma coisa muito boa. A gente está conseguindo transformar o câncer numa morte, em uma doença crônica. Então as coisas estão mudando. E a gente tem que mudar o nosso conceito em relação ao câncer. Então o câncer não é igual à morte. Muitas vezes os tumores, por exemplo, tumor de parótida, que é o que a gente falou hoje, câncer de parótida. Primeiro, tumor, 80% é benigno já, vai curar. Pode voltar? Até pode, mas vai curar do mesmo jeito. 20% é maligno. A maioria desses tumores são tumores pouco agressivos, menos agressivos. Mas tem que procurar o médico, fazer o tratamento adequado, de maneira boa. Né? Bom, doutor, eu não vou ocupar mais o tempo do senhor. Até estourei aqui o que estou olhando aqui, eu falei, gente do céu. Doutor, eu queria muito, mais uma vez, agradecer a disponibilidade. Obrigada pelo senhor aceitar trazer um pouco de informação para a gente que a gente precisa consumir mais informação sobre a parótida, que é algo que não é tão recorrente, não tem tanta informação assim. Eu queria muito, muito, muito agradecer. Eu queria mais uma vez agradecer. Obrigado pelo meu presente de Natal. Imagina, eu que agradeço o Obrigado, de convite. verdade. Se precisando, a gente pode combinar outras, a gente escolher temas diferentes. Tem vários temas legais para a gente fazer de parótida. Bem. Ah, posso abusar? Pode, Ah, então. pode Nossa, chamar a ó, o hora que você senhor me deu quiser. permissão, ao vivo. Então eu vou De abusar. terça-feira ainda mais tranquilo, eu tô aqui no consultório, eu reservo um horáriozinho aqui. A gente faz de complicação, né, facial, síndrome de Frey, tem um monte de coisa pra gente falar. Tem bastante. Doutor, obrigada, viu? Mais uma vez, Imagina, obrigada. eu que agradeço a E oportunidade. obrigada, viu, doutor? Gente, vou encerrar aqui com o doutor. Tchau, doutor. Obrigada. Eu vou Muito dar uma encerrada obrigado. na live. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. E, gente, vocês gostaram da live? Legal, né, gente? Muito bom. Eu queria muito pedir para vocês, ó, comentar, compartilhar, fazer todas aquelas coisas que eu falo sempre para vocês fazerem, porque é uma forma, gente, da gente espalhar essa informação, de espalhar essa informação da parótida, que não é tão recorrente, não é tão falada. Então, comenta, compartilha, enfim, faz todas aquelas coisas lá que eu sempre falo para vocês. E também é uma forma de vocês retribuírem aí agradecerem todas as informações que esses profissionais, gente, eu sempre falo, eles param a vida deles para trazer informação para a gente. Ou seja, muitos deles disponibilizam um tempo de atendimento de um paciente, ou então de alguma cirurgia. Então, eles remanejam todos os horários aí para eles poderem trazer a informação para vocês, certo, gente? Então, ó, conto com vocês, tá bom? Ó, vou deixar essa live salva aqui no Instagram da Parótida. Lá no meu Instagram também tem todas as lives também salva nos destaques. E também lá no vídeo lá no canal do YouTube. Tá bom, gente?